pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um Rafa Star, um espaço para aprendermos, refletirmos e darmos voz a histórias que realmente fazem diferença. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a nossa sociedade, o Conselho Tutelar. Muitas vezes, quando ouvimos esse nome, não temos a dimensão da importância desse trabalho para a vida de tantas famílias e principalmente das crianças mais vulneráveis. A conselheira tutelar é aquela que está na linha de frente para proteger os direitos das crianças e adolescentes. Ela escuta, acolhe, orienta e busca soluções para situações em que esses direitos são ameaçados ou violados. E uma missão de coragem, empatia, responsabilidade, que exige sensibilidade, firmeza e, acima de tudo, amor pela vida e pelo futuro de cada criança. Sem a atuação do Conselho Tutelar, muitas histórias poderiam ter desfechos muito dolorosos. É ele que garante cada menino e cada menina que sejam vistos, respeitados e protegidos. E por isso, hoje, juntos, vamos entender melhor esse papel tão essencial, refletindo sobre a importância de valorizarmos e apoiarmos essas profissionais que trabalham para que nossas famílias e comunidades sejam mais justas e humanas. Porque cuidar das nossas crianças é cuidar do nosso futuro. E para isso, receberemos a conselheira tutelar, Elita Arantes. Seja muito bem-vinda! Muito obrigada, Rafa. Então, podemos começar com as perguntas? Claro. Vamos começar com a rotina de trabalho. Como é um dia típico na vida de uma conselheira tutelar? Bom, Rafa, o Conselho Tutelar, ele é um órgão onde nós trabalhamos, durante toda a semana, de segunda a sexta, num período de 6 horas. Nós fazemos plantões. O Conselho Tutelar, ele é um órgão ininterrupto, ou seja, ele tem que funcionar 24 horas. Então, existe esse órgão para poder proteger essas crianças e esses adolescentes durante todo esse período. Então, o Conselho Tutelar, ele tem uma rotina, a minha rotina de trabalho diária é de poder zelar e cumprir esses direitos. Então, nós chegamos na sede do Conselho Tutelar, na maioria das vezes nós recebemos denúncias, nós recebemos comunicações de escolas, de instituições que apresentam alguma demanda onde a gente passa aí verificar, averiguar a veracidade dessas informações. Caraca, gente, é muito tempo. A gente também fica muito tempo na escola. E sabia que antigamente elas ficavam umas 10 horas a mais trabalhando? Era muito tempo. Vamos para outra pergunta. Quais são as situações mais comuns que chegam até vocês? Rafa, no Conselho Tutelar nós recebemos diversas denúncias de violação. Todo assunto que chega para o Conselho Tutelar já é preocupante, porque se chega até o Conselho é porque existe uma violação de direito. Então os assuntos mais comuns são busca por direito à educação, muitas das vezes uma família não tem uma instituição de ensino para poder colocar o seu filho, a sua filha. Então, nós garantimos isso, porque o Conselho ele é um órgão que ele requisita aos outros órgãos de proteção para que esse direito seja garantido. Nós temos, então, denúncias de negligência, nós temos denúncia de maus tratos, nós temos denúncias de abuso, abuso sexual, abuso psicológico. Então, assim, são várias situações rotineiras que nós recebemos no Conselho Tutelar. O que é negligência? Negligência vamos supor que uma família não está cuidando do filho diretamente, que não está prestando todo aquele cuidado para a criança, ou seja, a criança precisa comer e os pais não estão garantindo a alimentação. A criança precisa de um banho e os pais não conseguem dar banho nessa criança. Então, essa forma de não cuidar é um tipo de negligência. Ah, sim. E como funciona o processo de atendimento a uma denúncia? Então, a denúncia chega ao conhecimento do Conselho Tutelar, nós acatamos essa denúncia
Daí a gente ouve as partes envolventes, né, dessa denúncia. Ao ouvir, a gente aplica medidas. O que são essas medidas? São medidas de proteção, medidas de defesa. Então depende muito da situação. E de que forma o Conselho Tutelar organiza suas visitas às famílias? Então, hoje nós temos 4 conselhos tutelares no município de Aparecida de Goiânia, do decorrer de todo o município. Esses 4 conselhos são compostos por 5 conselheiros. O conselho onde eu trabalho, ele tem 5 conselheiros. Então, nós recebemos a denúncia, é distribuído entre esses conselheiros tutelares e a partir daí a gente vai fazer uma visita, um telefonema, né? Vai depender do que vier para a gente poder averiguar a situação. E existe um horário fixo ou a senhora está sempre disposta a atender? Então, Rafa, eu falo que quando eu entendo que o Conselho Tutelar ele é uma missão, assim como você descreveu muito bem no início da apresentação, que nós necessitamos, então, estar disponível. Eu vejo que estar conselheira tutelar é estar 24 horas. Tanto é que o meu telefone pessoal às vezes toca fora do horário, então assim, a gente passa a ter uma identidade. É claro que nós temos uma rotina de trabalho, sim, né, mas é um órgão que qualquer momento que você precisar dele, vai ter alguém para atender. E como você lida com os casos de urgência fora do horário de expediente? Rafa, esses casos são bem complexos. Literalmente, vamos pegar aí um momento de madrugada, né? Onde a gente precisa garantir ali uma proteção para essas crianças, para esses adolescentes, onde nós temos a maioria dos órgãos ao qual a gente necessita de tê-los ao nosso lado, mas não funciona, porque não é todos os órgãos de proteção que nós temos o funcionamento dele 24 horas. Hoje a gente tem o Conselho Tutelar, tem a saúde, tem a segurança pública, né? Mas existem outras redes que poderiam sim amparar essas crianças e esses adolescentes no momento em que necessitasse da madrugada. Então, na maioria das vezes, eu lido com esses casos de urgência com uma determinada aflição. Às vezes a gente poderia fazer, mas não consegue devido não ter esse amparo aí de toda a rede. Nossa, gente, imagina, você tá dormindo de boa, aí do nada seu celular toca 3 da manhã. Nossa, deve ser complicado, hein? E quais documentos ou registros fazem parte da sua rotina diária? Nós temos um registro de notificação, é uma notificação de comunicação de violação de direito, né? É quando qualquer um ou uma pessoa de forma espontânea vai até a sede do Conselho Tutelar ou uma pessoa que manifestou a denúncia numa escola. Então nós temos essa ficha onde nós colocamos ali os dados pessoais da criança, os dados pessoais dos responsáveis, qual que é o assunto da violação do direito e a partir dessas informações contidas, a gente busca mais outras informações. Muito legal. E há muito contato direto com as escolas ou colégios? Sim, a nossa relação é muito próxima com as instituições de ensino, Rafa. Até porque o nosso maior índice de comunicações de violação de direito se partem das escolas, principalmente pós-férias. São os momentos que durante as férias muitas das crianças ficam com babás, com tios, com outras pessoas que não sejam os seus responsáveis devido a uma rotina, né, de trabalho que os pais têm, então acaba que essas crianças ficam ali à mercê de outras pessoas. Então o nosso índice, principalmente de informações trazidas pelas escolas, elas se dão depois do período de férias. Então, assim, é uma criança que chega às vezes com marcas, né, o que foi agredida no seio familiar. Nós pegamos crianças também que informa para a gente algum tipo de violação no sentido da própria violência sexual, né, de própria violência psicológica. Às vezes o pai e a mãe quer corrigir de uma forma agressiva. Então a escola é um canal bem aberto que nós temos de uma relação muito boa. O que seria abuso psicológico?
é aquilo que força a criança, é uma agressão que coloca a criança no momento em que ela não precisa ouvir. Por exemplo, você é burra, quando você crescer você vai ser a pior pessoa. Então é um tipo de violação que a pessoa verbaliza em desfavor da criança. Esse é o abuso psicológico. Então é tipo as falas erradas dos pais? Eu não diria as falas erradas, mas as falas opressoras, né? Aquelas falas fortes, as falas que uma criança não precisa ouvir. Ah, sim. E como é a relação com hospitais e postos de saúde? Então, nós temos também uma relação muito boa com a unidade de saúde, né? No sentido também, porque essas crianças, esses adolescentes, eles também chegam de uma forma com as suas violações de direitos nessas unidades. Geralmente agredidas, chegam machucadas, né? O hospital também faz a notificação para o conselho tutelar. Geralmente, quando vai fazer uma consulta e na consulta já verbaliza algo que tem acontecido com ela. Então, nós temos também essa relação de comunicação com a saúde. Ô, gente, lá perto de casa tem um conselho tutelar, né? Aí o conselho tutelar é aqui, o posto de saúde é bem aqui. Então, você anda assim, você vira uma rua, já é o postinho de saúde. Em média, quantas famílias a senhora atende por semana? Olha, Rafa, é bem flexível isso, mas eu posso dizer para você que a gente no Conselho Tutelar não passa um dia sem atender uma família. Então, assim, eu não sei se por um lado é bom ou ruim isso, mas o que eu posso te garantir é que o Conselho Tutelar está lá para poder garantir essa proteção a essas crianças e esses adolescentes. Mas eu tenho como certeza para você que não existe nenhum dia no Conselho Tutelar que nós não deixamos de prestar algum tipo de atendimento. Então, em média, daria aí um fluxo de 10 a 15 atendimentos semanais. Ah, sim. E como é feita a divisão de tarefas entre os conselheiros da cidade? Então, nós temos um sistema onde a denúncia chega até o Conselho Tutelar. Lá, como eu disse para você, nosso conselho ele é composto por 5 conselheiros e nós fazemos uma distribuição democrática. Chegou um caso, é o sistema de tombo, onde a gente numera os casos, né? Daí o caso chega, quem é o primeiro do tombo é o primeiro caso. O próximo caso, aí vai por sequência. Então ele é rodado em 5 conselheiros. 5? 5. Caraca! E existe acompanhamento de casos antigos ou só os mais recentes? Não, existe. Existe sim, até porque sempre retoma lá alguma situação que não foi resolvida, ou a reincidência, né? Algo novamente que aconteça com essas violações, ou um próprio caso novo. Nós temos sim realidade de que vem a informação para nós, onde nós vamos verificar no nosso registro. Então, para ele não ser tombado novamente, para ser na sequência dos conselheiros, nós identificamos que ele já é de alguém. Então, a gente pega caso aí de anos que já se passaram. Tipo, até de 2020? Até bem antes. Nós temos registros lá nesse sistema de tombo nosso de casos desde 2016. Gente, caraca, 2016? Eu tinha 2 anos em 2016. Meu Deus! E quais ferramentas a senhora utiliza para organizar os atendimentos? Então, no momento nós temos o telefone, né? Nós temos o carro, nós temos a nossa própria ida até esses locais. Então, nós temos esses instrumentais ofertados pelo município, né? Essa estrutura, onde a gente utiliza para poder averiguar as denúncias. E como é feito o sigilo das informações sobre as crianças? Tudo que envolve criança e adolescente, por si só, já é sigiloso, tá, Rafa? Então, todos os casos que chegam para a gente no Conselho Tutelar, ele já é sigilo do Conselho Tutelar. Quando é necessário uma medida mais fundamentada, onde a gente quer uma intervenção maior do judiciário, daí a gente repassa isso ao Poder Judiciário, onde mais do que nunca fortalece esse sigilo. Então, tratou-se de criança e adolescente, tratou-se de violação de direito, todas as pessoas que trabalham com órgão de proteção em favor dessas crianças e desses adolescentes têm que manter o sigilo. E o que mais emociona a senhora no dia a dia desse trabalho?
Bom, o que mais emociona são as histórias, né? Se eu pudesse levar todas as histórias para minha casa, eu levaria, mas eu não posso, não dou conta. Então, o que mais me emociona é a minha força de querer fazer o melhor para essas crianças, para esses adolescentes. Então, assim, eu vejo que eu estou conselheira tutelar hoje, Rafa, é por uma missão, né? Em quanto tempo eu estiver, eu vou ser tudo aquilo que você descreveu. A pessoa de garra, a pessoa por amor, né? Por decisão de correr atrás e de garantir, por zelar esses direitos. Até porque é um dever. Não é um dever somente meu como conselheiro, mas é um dever de todos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que é dever da família, da sociedade e do Estado. Então, assim, não tem por que eu falar, eu não vou cuidar de uma criança, eu não vou cuidar de um adolescente, porque não é problema meu. Pelo contrário, é sim uma questão que todos têm que garantir. Você pode nos contar uma história que mais te marcou? Bom, uma história que mais me marcou foi uma história relacionada a um abuso sexual, onde uma adolescente de 17 anos verbalizou numa instituição de ensino que estava sendo violentada pelo seu padrasto. A primeiro momento, a instituição, que tem uma relação muito boa com o Conselho Tutelar, ouviu essa adolescente, né, ouviu ela, acolheu e disse, olha, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar. E daí, quando ela perguntou quem era, ele falou, olha, eu tenho uma amiga lá no Conselho Tutelar que ela pode te ajudar. No primeiro momento, a adolescente não quis. Por quê? Porque ela tinha uma concepção errônea do Conselho Tutelar. Ela imaginava que o Conselho Tutelar iria fazer o pior para ela. Então, a escola trabalhou com ela a importância do Conselho Tutelar, o que era o Conselho Tutelar. Então, ela passou, Rafa, a ter uma confiança. E logo dias depois, ela pediu para conversar com o Conselho Tutelar. E eu que estive nesse local. Eu fui até a escola, ouvi essa adolescente, onde ela verbalizou que ela sofria os abusos sexuais desde os 5 anos de idade. E que ela não estava aguentando mais viver nesse meio. 11 anos. 11 anos. E daí eu disse para ela, olha, a gente precisa tomar algumas medidas. Uma delas é que a gente precisa formalizar essa sua denúncia. Ao formalizar essa denúncia, nós precisamos informar aos envolvidos do que se trata. Mas eu não quero, vocês vão prender a minha mãe. Então ela meio que assustou, sendo que a mãe dela sabia de toda essa situação que ela vivenciava. Ela sabia e não separava? Ela sabia e não separava e também não tomou medidas de proteção para a própria filha. Que horror! Então, foi um momento muito difícil. A adolescente não queria, mas eu disse para ela, olha, eu enquanto órgão, Conselho Tutelar, ao saber dessa informação tão séria, eu não posso deixar de fazer algo. Você querendo ou não, eu preciso levar a informação para frente. Meu Deus. Só que eu preciso que você confie em mim. Você confia em mim, você precisa confiar. Então ela falou assim, não, eu quero. Ela decidiu. O que aconteceu nisso? Ela não tinha mais nenhum familiar aqui no município de Aparecida. Ela vivia em outro estado. Ela veio desse estado para cá, veio fugida com a família, porque lá no estado anterior já tinham identificado que ela sofria os abusos. Então, como forma de não resolver, a família mudou para cá. Quando essa família mudou para cá, só para você ter uma ideia, Rafa, essa adolescente, ela dormia no único quarto que tinha um banheiro. Por quê? Era uma forma do padrasto cometer os abusos com ela indo para esse banheiro.
Então a mãe ela tomava medicamentos, não tinha tanta proteção. Então assim, o meio favorecia para que essa criança passasse a sofrer essa violação até a adolescência. Resumindo, eu peguei essa adolescente, nós fomos na delegacia, realizamos o boletim de ocorrência. Ao realizar o boletim de ocorrência, foi feito o exame dela, que foi o ML. Foi comprovado os abusos. Foi comprovado nos exames os abusos. Só que ela só morava com o padrasto e com a mãe e os irmãos. Ela não tinha mais nenhum familiar aqui. O que foi necessário? Eu realizar o acolhimento institucional dela. Eu tive que tirar ela dessa situação de risco, levar ela para uma situação de proteção, para uma unidade de acolhimento, até que as coisas se resolvessem. Hoje, a mãe e o padrasto se encontram detidos. A adolescente é a pessoa mais linda hoje, visivelmente, sabe? Aquela aparência que eu encontrei lá na época, hoje eu já vejo que ela está se tornando uma mulher, tendo as suas conquistas. E o que mais me emociona nessa história é que ela decidiu ser uma juíza para proteger as crianças e os adolescentes. Que legal! Então, assim, ela está estudando, né? Ela está bem focada, já está participando de processos seletivos, né? De concursos, para que ela possa, então, atingir o seu objetivo. E o que é mais difícil de lidar emocionalmente? O mais difícil, Rafa, é ver a criança sofrendo as violações. Eu costumo falar que eu sou o porta-voz dessas crianças, aonde elas não podem falar, eu falo. Então, o que é mais difícil é você pegar um recém-nascido sofrendo uma violência porque ele não pode falar, uma criança que não consegue, né, verbalizar na fala. Então, esse é o momento mais delicado que eu vejo no Conselho Tutelar. Recém-nascido? Recém-nascido. E como a senhora se prepara para enfrentar situações de violação contra as crianças? Bom, eu acho que primeiramente é o meu psicológico, né? Eu preciso estar bem para poder lidar com tudo isso. E eu tenho muito cuidado com as minhas emoções também, Rafa. Porque já é nítido, né? Se a gente não está bem conosco mesmo, como que a gente vai ajudar o outro? E há algum suporte psicológico para os conselheiros? Ofertados pelo município, não. Eu mesmo busco da minha parte. E como você lida com a pressão e a responsabilidade do cargo? Bom, já estou no 2º mandato como conselheiro tutelar. Já estou indo aí para 6 anos como conselheiro. Mas eu tenho uma bagagem já de 17 anos trabalhando com criança e adolescente. Então, assim, eu lido com isso de uma forma muito positiva, que eu preciso estar onde eu estou. Gente, 7 anos antes de eu nascer, ela já era conselheira. Caraca! 7 não, 6. Às vezes eu acho que eu tenho 10, mas eu tenho 11. A senhora já sofreu resistência ou até ameaças no exercício da função? Na maioria dos casos, porque a gente enfrenta diretamente com as pessoas que estão fazendo mal a alguém. Então, quando a gente coloca, né, a nossa imagem nessas situações, a gente já está sendo exposto ao risco, né? Estamos sendo expostos a ameaças. Mas eu escolhi estar aqui, onde eu estou, é enfrentar. Pessoal, agora o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e já volta.